Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Mateus, capítulo 6, os versículos 25 ao 35. Mateus 6, do 25 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os mantimentos, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, hoje eu queria estar meditando um pouquinho com vocês sobre preocupação. Por que andamos tão preocupados? O que está acontecendo na nossa vida? Que nós estamos sempre correndo, estamos sempre ansiosos, que o nosso dia parece que não tem mais 24 horas. É como se o tempo não chegasse para fazermos tudo aquilo que temos que fazer. E o que é preocupação? No dicionário diz que preocupação é um sentimento de inquietação, apreensão e temor relacionado aos pensamentos negativos de algo que possa vir a acontecer. As preocupações roubam as nossas forças. Quando nós estamos preocupados em não desapontar as pessoas, em mostrar o nosso trabalho para outras pessoas, quando estamos preocupados com como vamos fazer as coisas, nós demonstramos que nós não confiamos em Deus. Então, como lidar num mundo tão desestruturado, onde fatos ruins acontecem a todo instante nas nossas vidas? Jesus nos adverte: não andeis ansiosos pela vossa vida. E o apóstolo Paulo, ele confirma que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E a Bíblia diz que preocupação é a emoção que nos afasta de Deus. E quando estamos preocupados, estamos nos afastando do Senhor, que não se restringe à preocupação excessiva com algo que possa vir a acontecer, mas é impedir a nossa confiança na presença fiel, nos planos eternos e nas provisões de Deus. A preocupação afasta a paz de espírito e a aprovação de Deus. Quando estamos preocupados com alguma coisa, hoje muita gente foi prestar concurso, né? E as pessoas que estavam preocupadas, que estavam ansiosas com o concurso, talvez ontem não conseguiram dormir direito. Talvez há dias estejassem estudando, mas não colocando nas mãos do Senhor se era aquilo que Deus queria para a vida deles. A nossa preocupação excessiva nos afasta de Deus.
Porque quando estamos preocupados, a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Nós queremos resolver todos os problemas do mundo, mas com as nossas forças, com as nossas limitações. Eu até hoje de manhã estava pensando, nós mulheres somos muito mais preocupadas do que os homens, né? Os homens foram fazer um retiro, mas eles não pensaram que tinha lanche de tarde, que tinha café da manhã, que tinha nada, né? Nós mulheres, a gente é toda metódica para fazer as coisas, né? Os homens só pensaram em carne, o restante não precisava pensar. Nós mulheres nos preocupamos e deu tudo certo, não deu? Às vezes nós como mulheres nos preocupamos muito com algumas coisas que automaticamente vão acontecendo e que vão acontecer, porque eles teriam que tomar café, então alguém ia até no estalo de levar um pão para tomar café de manhã cedo, né? As coisas vão acontecer, mas às vezes nas nossas vidas essas preocupações nos afastam do Senhor, porque nós vamos atrás de fazer coisas que não precisaríamos fazer e poderíamos dedicar esse nosso tempo a orar, a ler a palavra do Senhor. E nós deixamos de fazer isso, porque nós estamos preocupados com o nosso trabalho, nós estamos preocupados com nossos filhos, nós estamos preocupados com a nossa família, nós estamos preocupados com a igreja, cada um se preocupa com o seu ministério e se preocupa demais. E a Bíblia fala em duas preocupações, é a preocupação negativa e a positiva. A preocupação negativa é quando a nossa mente fica dividida. Nós, em vez de estarmos buscando ao Senhor, nós somos divididos, a pensar assim, Deus pode fazer, mas eu tenho que fazer isso. Hoje, quando eles cantaram, esse hino foi na cruz, outro dia o Júnior estava dedilhando aqui, na hora que estava ensaiando, eu disse para ele, Júnior, passa essa letra para as pessoas cantarem, esse hino é tão bonito. Foi o primeiro hino que eu aprendi quando me converti, e eu não sou tão antiga assim não. Tá? Queria deixar claro isso, porque às vezes eles falam, das antigas, daí eles olham para mim, para a Fábio, para o Luiz, ali não sei com quem. Mas nós não somos tão antigas, assim, tão velhas. Mas quando eu me converti, as crianças cantavam muito, isso foi na cruz o dia inteiro, né? Eles cantavam isso, né? E realmente, vai ter que chegar um dia nas nossas vidas que nós vamos ter que olhar para a cruz e ver os nossos pecados ali carregados por Jesus. E quando nós conseguirmos ver que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós deixamos as nossas preocupações. A palavra de Deus fala que Ele tomou sobre si tudo isso e levou com Ele. Então, por que nós andamos tão ansiosos no dia a dia? Por que nós corremos todos os dias? Irmãos, a gente corre tanto que essa semana eu marquei um compromisso e eu fui 2 dias adiantada nesse compromisso. Por que isso? Pela nossa excessiva preocupação com as coisas. Eu cheguei no compromisso e a pessoa disse assim, mas eu achei que era tal dia. E Deus disse, não, mas é hoje, dia tal. E ela disse, não, hoje não é dia tal. Né? E o pastor cheio de sacola comigo dizia para mim, você não marca as coisas, tem que descer de volta com as sacolas. Por quê? Porque a preocupação da gente estar fazendo coisas acaba com a nossa saúde física. Nós queremos dar o nosso melhor, mas o nosso melhor tem que ser sob a vontade de Deus. Deus tem que ser soberano nas nossas vidas. Mas Paulo fala que nem todas as preocupações são ruins, porque tem aquelas preocupações que nos levam a chegar mais perto do Senhor. Quando Paulo e Silas estavam na prisão e eles louvavam e oravam a Deus, vocês acham que eles estavam preocupados se os caras lá iam matar eles, se eles iam sofrer? Eles confiavam plenamente no Senhor Jesus. E quando eles oravam, a Bíblia fala que por volta de meia-noite, a canção era tão alta que houve um terremoto tão grande e abriu-se as portas daquela cadeia. Quem sabe nessa noite, quantas coisas estão nos amarrando, quantas coisas estão sufocando as nossas vidas, que nós precisamos colocar no altar do Senhor. Quantas inquietações estão nas nossas vidas, quantas preocupações que para Deus é estalar de dedos. Deus é Deus. Nós falamos que Ele é o dono da vida, que Ele é o autor
consumador da nossa fé. Então nós precisamos exercitar essa fé nas nossas vidas, porque nós não vamos conseguir fazer nada. Ali Jesus dizia: basta a cada dia o seu mal. Quando eu comecei a trabalhar com os pacientes de câncer, eu achava assim bem difícil, porque todos sabem que eu gosto de ir em velório, mas eu não gosto de visitar doente. Como eu sou muito chorona, eu choro junto com elas. Então lá no velório a pessoa já morreu, aí eu gosto de estar lá. Nos visitar doentes é bem difícil. E assim, e elas estavam assim como se elas estivessem numa fila de espera para ver quem vai morrer primeiro. Era muito complicado trabalhar. E teve uma semana que nós perdemos 3 pacientes. E elas ficam, irmãos, angustiadas quando morrem alguém. Porque parece que elas ficam aí agora, quem vai ser a próxima pessoa? Será que na sexta-feira nós vamos chegar aqui e o grupo vai estar todo mundo? Ou alguém já vai ter partido? Mas daquelas 3 pessoas, uma pessoa morreu de infarto. E nesse momento eu pude falar da grandeza do Deus que eu sirvo. De dizer que ninguém vai morrer se Deus não permitir. Que não vai ser a doença que vai levar elas, mas sim o Senhor. Que aquela pessoa que morreu de infarto, que não tinha nenhum problema no coração, que não tinha nada, foi porque Deus permitiu aquilo na vida dela. E muitas vezes, com as nossas preocupações, nós estamos nessa fila, talvez não pensando que vamos morrer, mas pensando: será que amanhã eu não vou ser mandado embora do meu trabalho? Será que amanhã eu vou ficar doente? Será que no final do mês eu vou poder pagar as minhas contas? A gente fica naquele será, naquele será, naquele será, e não confia no dono de todas as coisas. A gente perde as bênçãos, irmãos, porque nós queremos fazer as coisas com a força de nossas mãos. E lá em Zacarias tem um versículo que diz que não é por força, mas pelo poder do Espírito Santo. As nossas forças são muito pequenas, mas o Deus que nós servimos, esse Deus é muito grande. Quando nós estamos preocupados, nós deixamos de pensar nas coisas que vêm do alto, porque a nossa mente se volta a pensar naquele problema, não é assim? Parece assim que você tenta desviar o foco para outra coisa, mas quando você vê, está pensando naquilo de novo. Você tenta fazer outra coisa, mas quando você vê, você está pensando naquilo de novo. Quando Jesus estava dizendo nesse texto assim, que Ele cuida dos pássaros. Os pássaros não precisam trabalhar e mesmo assim Jesus os alimenta. Que os lírios do campo não precisam tecer, não precisam fiar, e nem Salomão em toda a sua glória teve uma roupa tão linda como os lírios. Mas nós estamos preocupados com essas coisas todos os dias. E quando Jesus fala naquela parábola daquele homem insensato que colheu, encheu os celeiros, e Jesus diz: louco, hoje te tirei a tua vida, e o que tens tu para me dar? De que adianta nós ajuntarmos tesouros nessa terra, se nós vamos perder a nossa vida eterna com o Senhor Jesus? De que adianta todas as nossas preocupações com as nossas coisas terrenas, quando nós não colocamos nossos pensamentos para o alto? E eu gosto muito do louvor, eu gosto muito das músicas, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós estávamos cantando ali que grande é o Senhor, que as obras dele não têm fim. Mas será que nós só cantamos ou nós confiamos que as obras do Senhor Jesus não têm fim nas nossas vidas? Será que nós temos a certeza de um dia poder chegar no céu e encontrarmos com esse Jesus? Ou será que Ele vai falar para alguns de nós: afasta-se de mim que eu não te conheço? Precisamos deixar nossas preocupações para o dono da vida e voltarmos os nossos pensamentos para o alto. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Buscar a justiça de Deus, o reino de Deus. E a palavra diz assim, que o reino de Deus
não é só comida, não é só bebida. Então, o que nós temos buscado na nossa vida? A justiça de Deus. Como é bom julgar as pessoas, né? Será que essa é a justiça do Senhor que Ele quer para as nossas vidas? Como é bom falar dos nossos irmãos. Como é bom pensar assim, mas por que fulano fez isso? Por que aconteceu isso? Pergunta para ele, irmão. Nós estamos pecando e nos afastando do Senhor com as nossas preocupações com coisa que não cabe a nós, que cabe somente a Deus. Tem um corinho que fala assim, que é dele, somente dele todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar no Senhor. E nós temos que aprender a descansar as nossas angústias, as nossas ansiedades no Senhor Jesus. Quando estamos preocupados, nós estamos tristes. Quando você vê alguém com algum problema, você pode olhar para a cara da pessoa que a pessoa está triste. Como você vai refletir Jesus num rosto triste? Todos nós temos problemas, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Mas segurarmos as nossas preocupações, para nós é o que está errado. Não aprendermos a descansar no Senhor, a colocar as nossas vidas no altar do Senhor é que é o errado. Você vai ter aflição, você vai ter problema, mas parece assim que o teu problema é enorme. É um problema. É um problema que você não vai conseguir nunca acabar com ele. Sabe por quê, irmãos, que nós não conseguimos resolver os nossos problemas? Porque Deus não permite isso. Deus quer te ajudar. Deus quer resolver os nossos problemas. Mas nós, com o nosso orgulho, com os seres humanos, nós queremos resolver sozinho todas as coisas. Isso que eu falo é porque Deus tem falado isso muito ao meu coração. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu gosto que as coisas saem tudo certo. Eu corro para lá, eu corro para cá. E muitas vezes eu tenho que parar e chorar aos pés do Senhor, pedir perdão pelas minhas preocupações excessivas que eu não vou conseguir resolver. Essa semana nós estávamos lá em casa, os irmãos foram lá fazer o meu jardim, ficou lindo para quem quiser ir ver, e deu muito trabalho, né? Primeiro o trabalho de você pensar, depois o trabalho de você executar, depois o trabalho de você gastar. E aí eu disse assim, eu ainda tinha que sair durante esse momento, né? E no horário do meio-dia, e a gente esquece de orar, muitas vezes esquece de... A gente ora para almoçar, mas esquece do Senhor quando a gente está toda atarefada assim. E no horário do meio-dia, com toda aquela... tocou o telefone e eu fui atender. E era um rapaz, ele pediu para falar comigo e eu fui atender, eu atendi, disse que era eu. Daí ele me disse que era de Curitiba, tinha vindo de Brasília para Curitiba, e que um dia eu orei pela mãe dele e fui bênção, e alguém passou o meu telefone para ele e ele precisava de oração, queria que eu orasse para ele, porque ele estava precisando de muitas coisas. Porque a vida dele estava muito ruim, porque o noivado estava acabando, e eu fiquei ouvindo aquilo, e depois eu pensei comigo, Senhor, talvez tantas pessoas estejam precisando de nós, e nós estamos preocupados com outras coisas que para Ti não tem valor, porque para Deus as pessoas são mais importantes. Precisou uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, que talvez eu nunca vou conhecer. Eu até comentei com o Luiz e Rosemary, eu não lembro da mãe dessa pessoa, ele me deu o nome, mas eu não lembro de conhecer essa pessoa. Talvez ele esteja até ligado para a pessoa errada, mas naquele momento, eu pude orar com essa pessoa, eu pude me fechar no meu quarto, não pensar em nada e pedir para Deus abençoar aquela pessoa. Quantas vezes as nossas preocupações não impede nós de abençoarmos a vida de outras pessoas? Quantas vezes na nossa correria do dia a dia nós não paramos para olhar o nosso irmão do lado que está precisando de um abraço, de uma oração, de uma visita? Muitas vezes nós nos vemos aqui só no final de semana e termina o culto, a gente sai rápido para ir embora. Muitas vezes você abraça a pessoa e você
Pergunta, tudo bem? A pessoa diz que está tudo bem, mas não está. Você está pronto para ouvir uma pessoa que pare do teu lado e diga assim, olha, você pergunta para a pessoa diz, está tudo bem? E a pessoa diz, não, está acontecendo isso, isso e isso. Você está preparado para orar e para abraçar e para chorar com aquela pessoa? Deus, Ele tem muito, mas muito mais para dar para nós do que aquilo que nós possamos pedir, do que aquilo que nós possamos imaginar. As nossas preocupações nos limitam a receber as bênçãos do Senhor, porque nós queremos usar as nossas mãos. Paulo escreveu, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Paulo diz que a nossa oração vai fazer com que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Quando nós oramos, nós temos que esquecer de todas as coisas. Não precisamos usar palavras bonitas. E vai ter momentos, irmãos, que você não vai saber como orar. O que você vai falar para Deus? Porque as preocupações e a angústia vão estar tão grandes nas nossas vidas. Nesse momento, queridos, peça ao Espírito Santo que leve até Deus tudo aquilo que você precisa. Peça ao Espírito Santo que interceda por ti. Chore, coloque para fora as tuas angústias, mas escute a voz do Senhor. Deixe Deus falar contigo. Em 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vocês entendem que Deus tem cuidado de cada um de nós? E se nós nos humilharmos, a gente sempre fala assim que é uma palavra difícil para a gente, né? Parece assim tão estranho nos humilharmos na presença do Senhor. Mas a palavra está dizendo que nós precisamos nos humilharmos e que no tempo oportuno Deus vai agir na nossa vida, porque é Ele quem cuida de nós. Eu queria contar um testemunho para vocês, irmãos, que aconteceu alguns anos atrás nas nossas vidas, quando a gente pode experimentar esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas, a gente entende quão grande é o nosso Deus. Quando você tem uma experiência sobrenatural com esse Deus, você vê assim, como Deus age no momento certo. Quando você se humilha realmente sob a poderosa mão do Senhor. Quando você busca Deus, Ele faz nas nossas vidas. Quando o Rosemar disse que ele tinha um chamado ministerial na vida dele, nós tínhamos acabado de fazer uma reforma na nossa casa lá em Xixerê, e a gente chorou muito e orou muito antes de vir, mas a gente tinha essa certeza nas nossas vidas. E quando ele foi para Curitiba para estudar, eu tive que ficar um ano longe dele, porque eu engravidei da Débora. E lá em Curitiba ele só ganhava o suficiente para pagar a faculdade. Então eu tinha que prover as necessidades dos meus outros 2 filhos. Estava grávida, eu precisei ficar trabalhando em Xanxerê. E naquele tempo, gente, há 15 anos atrás, não tinha internet assim como tem hoje. Não tinha celular. E nós podíamos nos falar somente uma vez por semana, durante o final de semana, ou então em horário bem tarde, depois das 10 da noite, 11 horas, que era mais barato o telefone. E era difícil. E ele vinha somente uma vez por mês, porque nossa família fazia uma vaquinha para pagar as passagens dele. Então foi um tempo assim bem difícil, mas nós tínhamos a certeza do Senhor nas nossas vidas. E quando a Débora nasceu, eu fui embora para Curitiba. Só que nós sempre fomos muito família. Muitas pessoas perguntam para nós assim: como
vocês conseguem morar tudo no mesmo terreno sem brigar? Porque nós somos uma família, nós temos as nossas diferenças. Quem conhece a nossa casa lá em Xanxerê, sabe onde a gente morava, sabe que lá é o condomínio Roberto. Tem o meu sogro e cada um dos meus cunhados fizeram uma casinha no mesmo terreno. Imagine quando nós tínhamos nossos filhos todos pequenos, cada um com 2, 3 filhos naquele terreno, mas mesmo assim nós éramos uma família, respeitávamos e nos amávamos. E com a minha família também assim. E quando a gente foi para Curitiba, eles foram para lá para ver se nós tínhamos o que comer, eles se preocupavam em comprar roupa para mandar para os meus filhos, porque eles são a nossa família. A minha igreja em Xanxerê mandava coisas para nós todo mês, porque eles se preocupavam com a gente. E o nosso dinheiro, irmãos, era contadinho. Chegar no final do mês, pagar aluguel, água, luz, telefone, faculdade do Rosemar, colégio das crianças. Foi um tempo bem difícil. E quando foi, a Débora fez aniversário agora em outubro, eu fui em dezembro para Curitiba. Em fevereiro, começo de fevereiro, eu comecei a trabalhar. E em setembro, quando era dia 7 de setembro, que era feriado, nós tínhamos um desejo muito grande no nosso coração de ir para Xanxerê visitar os nossos familiares. Então a gente tinha isso muito forte, nós queríamos muito sim. Mas nós pensamos, fizemos as contas, achamos que dava e fomos. Quando voltamos no final do mês, faltava R$100 para nós pagarmos as nossas contas. Muitas pessoas podem dizer assim, deixa para o próximo mês, atrasa o mês de aluguel, atrasa o mês de água. Não, uma pessoa que serve ao Senhor, ela gosta de pagar tudo corretamente, as suas coisas. A gente podia dizer assim, mas por que não, se vocês têm uma família, por que não emprestam? A gente sabe disso tudo. Mas aquilo no nosso coração machucou muito. E eu não conseguia entender, com a minha pequena fé, por que Deus, que nos chamou, que confirmou o nosso chamado no nosso coração, deixou isso acontecer nas nossas vidas. Nós estávamos preocupados com as nossas contas no final do mês. E eu trabalhava no shopping, eu trabalhava das 4 da tarde às 10 da noite. O Rosemar trabalhava no colégio, fazia faculdade à noite. E naquele dia eu fui trabalhar muito triste, meu coração assim, minhas orações não chegavam até o Senhor, porque a tristeza e a angústia do meu coração era muito grande. E eu cheguei no serviço e Deus sempre me honrou, que desde o dia que eu comecei a trabalhar naquela loja, até o dia que eu saí, eu sempre fui a melhor vendedora. E eu pensava assim, meu Deus, eu já vendo tanto, esse mês eu tenho que vender muito mais, porque nós ganhávamos comissão para poder pagar as nossas contas. Só que eu só pensava em mim, eu vender. Não pensava que eu tinha um Deus provedor. E o Rosemar estava triste, ele não foi nem para a faculdade naquela noite, porque quem tem filhos pequenos sabe como é difícil você saber que vai chegar no final do mês e vai faltar alguma coisa. E era umas 8 e pouco da noite, ele me ligou na loja e ele disse assim, Marga, o pastor Laudir veio aqui em casa. E na minha falta de fé, eu pensei assim, o que o pastor vai fazer ainda em casa hoje, né? Ele disse, o pastor veio aqui porque Deus falou para um irmão da igreja que era para ele pegar R$100 e levar para o pastor vir trazer para nós. Se ninguém sabia daquilo que nós precisávamos, quem foi, se não Deus que agiu nas nossas vidas? Se ninguém sabia que nós precisávamos daqueles R$100, porque nós não tínhamos conversado com o pastor, nós não tínhamos conversado com ninguém. Porque Deus falaria para uma pessoa R$100 para aquele irmão? Eu não sei até hoje quem é, eu oro sempre pela vida dessa pessoa. Mas a nossa limitação nos deixa preocupado, angustiado e quer limitar o poder de Deus. Porque para mim, R$100 resolvia o meu problema. Mas o Deus que nós servimos, Ele quer nos dar muito além daquilo. Porque Deus não falou para aquele irmão dar somente R$100. Ele disse para aquele irmão que durante 4 meses ele tinha que assumir toda a compra de supermercado da nossa casa. Tudo. E toda a compra de supermercado, irmãos, não é uma cesta básica.
Era tudo, era produto de higiene, de limpeza e tudo do melhor. Era a melhor marca de arroz, era a melhor marca de café, eram coisas que eu não poderia comprar para os meus filhos. Essa pessoa mandava todo mês, durante 4 meses. Essa pessoa assumiu tudo que nós precisávamos. Eram 5 caixas de leite por mês, e essa pessoa mandava as 5 caixas de leite todo mês. Era carne, era tudo. Nós não precisamos gastar nada, nada, nada. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. E quando nós nos humilharmos na presença dEle, Ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós possamos pedir, do que aquilo que nós somos limitados. Porque na minha pequenez, na minha fé, eu achava que eu iria vender para ganhar os 100 reais. E Deus tinha muito mais do que aqueles 100 reais para me dar. E eu creio que Deus tem muito mais para a vida de cada um de nós. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, no tempo oportuno, Ele vai te dar, porque Ele cuida de nós. Nós não podemos querer fazer com as nossas mãos. Nós temos que nos preocupar em ser pessoas boas. Nós temos que nos esforçar na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Mas se não for com Deus, não adianta. Nós vamos correr, nós não vamos chegar. Nós não vamos poder falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Será que nós estamos guardando realmente a nossa fé? Será que nós estamos demonstrando amor pelas pessoas? Será que através das nossas vidas, do nosso sorriso, do nosso testemunho de vida, nós podemos mostrar esse Deus? Lá em Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus que um dia agiu na minha vida de uma maneira assim, que a gente ficou, como? Muitas vezes nós não entendemos, mas nós não temos que entender. Ele é Deus, Ele age da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer e da melhor forma sempre. Ele sabe de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Mas a nossa fé é tão pequena, nós andamos ansiosos por coisa tão pequena, quando nós temos que andar ansiosos pela volta de Jesus. Nós temos que estar ansiosos para que Ele venha buscar a sua igreja, para que Ele nos livre desse sofrimento que estamos passando. Nós temos que estar ansiosos para estar na presença do Senhor, porque ao morrer e ressuscitar naquela cruz, Jesus conquistou o direito de dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós temos que crer que nós vamos chegar na presença do Senhor um dia. Nós temos que nos colocar em oração e buscar a Deus de uma maneira tão grande. Nós temos que sentir esse agir do Senhor nas nossas vidas. De nada adianta a gente vir para a igreja se você não, durante a semana não busca e não sente a presença do Senhor. De nada adianta você dizer: eu sou de Jesus, e você não ser de Jesus. Quem é o dono da tua vida? Quem é o mestre da tua vida? Para quem tu está entregando as tuas preocupações, as tuas ansiedades? Em quem você está depositando a tua confiança, a tua esperança? Irmãos, enquanto há vida, há esperança, e nós temos que crer. E essa semana, semana passada, quando nós estávamos vindo de Florianópolis, nós estávamos escutando algumas pregações, que alguns irmãos que foram no Multiplique já devem ter ouvido. E eu estava ouvindo uma pregação do pastor Pascoal Piragini, que é o pastor presidente na PIB em Curitiba. E ele falou uma coisa que eu até fiquei tipo: meu Deus, como a minha fé é pequena. Porque 30 e tantos anos de ministério, passou já por tantos problemas, mas na pregação ele falava assim, que um dia Deus falou para ele que na família dele eles iriam ser acometidos de uma grande enfermidade. E a esposa dele, para quem conheceu,
Ela era uma pessoa muito dinâmica, trabalhava muito no ministério, sempre acompanhando ele em tudo. E hoje a Cleusa está com esclerose múltipla. Isso é uma doença degenerativa. E ela está sofrendo muito. Ela já não anda mais quase, tem que estar sempre amparada. Muitas vezes ela não entende o que está acontecendo. E até aí tudo bem. Mas aí ele disse assim, que ele crê nas promessas de Jesus para a vida dele. E que um dia ela ainda vai entrar caminhando na igreja. Isso é fé. Isso é crer naquilo que você não pode ver. É crer em algo que vai acontecer pelos olhos da nossa fé. Porque você ver a tua esposa doente, a gente que conhece, a gente que vai para lá, a gente que vê ela, pensar que isso é uma doença que só vai te acabando, e ele tem fé que um dia Deus vai restaurar a saúde dela e ela vai entrar caminhando na igreja. Eu queria ter essa fé.